Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Fazendo a leitura do livro Religião dos Espíritos, hoje chegamos no capítulo 33, Oração e Provação. Haha, aqui pega. Já vai se preparando. Oração e provação é muito interessante, como todos os outros, não que os outros não sejam, mas cada capítulo que a gente vai lendo, a gente vai aprendendo mais e vai vendo como combina com o nosso dia a dia, né? Oração e provação. Quem não tem dificuldade, quem não faz oração, mas e aí a relação entre essas duas coisas? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá para a leitura. 33, oração e provação. A oração não suprime, de imediato, os quadros da provação, mas renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Repara o caminho que a névoa amortalha quando a noite escura-te distancia do sol. Em cima, nuvens extensas furtam-te os olhos o painel das estrelas e, embaixo, espinheiros e precipícios ameaçam-te os pés. Debalde, consultarás a bússola que a treva densa embacia. Se avanças, é possível te arrojes na lama de covas escancaradas. Se paras, é provável padeças o assalto de traiçoeiros animais. Faze, porém, pequenina luz, e tudo se modifica. O charco não perde a feição de pântano e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada. Entretanto, podendo ver, surgirás transformado e seguro para seguir à frente, vencendo as armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Assim, também, é a oração nos trilhos da experiência. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz da catadura sombria. A morte, ainda e sempre, é o véu de dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante e o golpe da expiação continua sendo a luta difícil e inevitável. Mas estarás, em ti próprio, plenamente refeito, no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas, acima das tuas dores, o plano sábio da vida que te ergue dos labirintos do mundo a bênção do amor de Deus. Esse é o capítulo 33, oração e provação. E o que quer dizer a questão 663 que está relacionada a esse tema, oração e provação? Podem as preces que nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Essa é a pergunta do Allan Kardec. Então, assim, a minha prece pode mudar a natureza das minhas provas? Pode mudar o meu sofrimento ali, a minha expiação? E a resposta dos Espíritos: as vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e, dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que, do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua improvidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz a vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia de que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço.
Essa questão está lá no capítulo da lei de adoração, no livro dos Espíritos, a prece. Ele já falou tudo aqui nessa questão, e junto com o texto de Emmanuel está mais do que evidenciado, e aquilo que a gente já vem batendo aqui na tecla. É a nossa teimosia de sempre, de esquecer que a prece é aquilo que nos conecta a Deus. Não é verdade? No momento das provas, no momento da dificuldade, o que eu tenho fé, né? E a gente já falou isso. Eu tenho fé, e ligado à minha fé está o quê? A esperança. Não é verdade? Quando eu tenho fé, eu tenho esperança. Eu tenho esperança que aquilo vai passar, eu tenho esperança que aquilo vai melhorar, eu tenho esperança. Mas como eu reforço isso? Como que eu encontro esse apoio? Como que eu encontro essa estrutura para me manter em pé diante da provação, da expiação que eu estou passando? É a prece. Como a questão nos diz, é ali que eu vou estar envolvido por quem? Espíritos benevolentes, aqueles que estão dispostos a ajudar quando eu peço ajuda. E é pelo meio da prece. Então é o caminho. Ele já nos deu, Jesus já nos deu. A prece é o que nos liga a Deus. A prece é o que nos conecta à espiritualidade amiga, benevolente, pronta para nos ajudar, desde que eu peça ajuda. Por quê? A cada um de nós o livre-arbítrio. Então, as provas, eles deixaram bem claro, elas não vão ser alteradas. Por quê? Na questão aqui está bem claro. Do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera, parece que um grande mal não vai acabar nunca. Ele vai passar, mas é para a gente se tornar o quê? Resiliente, resistente, fortalecidos. Mas fortalecidos de que forma? Na ira, na revolta, no ódio? Não. Na prece que me estrutura para atravessar o momento difícil. Porque aí eu vou esperançar, eu tenho esperança de que aquilo, eu acredito que aquilo vai passar. E eu não estou sozinho. Por que eu não estou sozinho? Porque eu tenho a prece que me alimenta a fé. Estrutura tudo isso e faz com que eu passe aquele momento de dificuldade com mais facilidade. Ameniza a dor do sofrimento. Está aqui na questão e está lá no Evangelho. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ele que está falando. A prece não é motivação, como a gente vê hoje. Não é só para falar, vamos lá, adiante, bate palma, vamos. Sem qualquer descrédito à motivação. A motivação é muito bom, mas a fé, a esperança, a prece é aquilo que vai nos estruturar. Por quê? No momento da dificuldade, eu posso ter motivação, mas tem que ter algo mais. Você percebe isso que eu estou falando? Você consegue entender isso que eu estou querendo dizer? Tem que existir algo mais resistente, algo mais forte, algo que me liga a Deus, que fala assim, vai que eu estou contigo. Bom, mas esse sofrimento não vai acabar nunca, vai passar, como tantos outros já passaram, e é só eu olhar para trás. Mas eu acho que diante daquele novo problema que me surgiu, vou morrer, vai acabar tudo, vai se findar, vai dar tudo errado. Lembra da lição passada também de alguns dias aí, pessimismo. É ser realista, é ter a realidade, é ver a realidade, mas sem perder o chão, não ficar como um sonhador. Não é isso que Jesus veio nos ensinar. É saber da realidade, mas perseverar na fé, ter a fé robusta que nos ensina o Evangelho. Coragem, força, é isso que ele veio nos propor, através do quê? Da prece. Né? E quantos problemas eu mesmo não criei para mim? Quantos problemas, se eu olhar a origem deles, está lá, o autor, eu criei aquele problema. E inúmeros, não adianta dar exemplo aqui, porque senão fica taxativo. Eu, você, sabemos que muitas das vezes nós criamos os problemas. E aí eu fico reclamando, eu fico naquele vício de reclamar, porque é muito mais fácil do que eu procurar a solução. É muito mais fácil do que eu procurar o motivo, a causa, a origem do problema. Então é melhor reclamar. Aí a gente já sabe também daquela velha frase. A colheita é opcional, a semeadura vai ser obrigatória. Não vai ter jeito. Né? Perdão, inverso. A colheita é obrigatória, não tem jeito. Aquilo que eu plantei, eu vou colher. Aquilo que eu plantei, eu vou colher. Se eu fiz o mal, é o que a gente vem vendo em várias lições. Eu vou colher o mal. Tudo que vai e volta, lei da ação e reação. Essa questão de compreender isso vai fazer a gente entender a questão do tempo de Deus.
Porque quantas coisas que às vezes eu peço, eu quero na imediatidade, eu quero para agora, eu quero para já, eu quero me livrar dos problemas. Livra-me de todos os problemas. Mas onde existe aprendizado aí? Se eu me livro de todos os problemas, onde está o aprendizado de tudo isso que a gente tanto fala? Não vai existir. Então como que eu vou evoluir? É a mesma coisa do aluno ir para a escola e não fazer as provas, mandar o professor fazer. Qual o aprendizado que ele está levando daquilo? Nenhum. Zero. Então não é esse o propósito. A evolução requer o quê? Progresso, esforço, trabalho, coragem. E a prece vai me estruturar para isso. Esse é o caminho que ele está me falando. Então, eu vou entender o quê? Que eu vou ter que tolerar aquela situação difícil. Eu vou ter que saber administrar o quê? Os meus impulsos, controlar a minha ira, a minha revolta. Eu vou ter que ter paciência a ser exercida. Porque se eu peço para Deus paciência, eu não vou amanhecer no outro dia totalmente zen, paciente. Um ser totalmente tranquilo e calmo. Vai ser através dessas situações que eu vou exercendo a minha paciência. Então eu vou aprendendo o tempo de Deus. E aí cabe a nós, como ele disse, toda a prece é atendida. Foi categórico. Acontece que a gente procura ainda a resposta de Deus, e muitas das vezes, gigantesca. Sim, Deus é gigante, Deus tem a sapiência gigantesca, uma sabedoria enorme. Mas muitas das vezes ele vem com a solução pequenininha, ele vem com o nosso pedido pequenininho, porque muitas das vezes aquilo que eu peço seria ruim se viesse naquele momento. Só que eu só vou entender isso lá na frente. Quantas vezes eu não peço, eu não choro. Pô, Deus esqueceu de mim. Se tivesse feito dessa forma, seria muito melhor. Que nada. Tenho que entender que muitas das vezes um problema que me surge, uma situação delicada, uma situação difícil que me aparece, ela está ali travestida, na verdade, ela está vestida de uma oportunidade lá na frente. Vai ser através daquilo que vai me levar a uma outra alternativa que eu jamais imaginava. E aquilo é um novo caminho que me interessa, que me afeiçoa, que me deixa satisfeito. E veio de onde? Veio de um problema. Que eu falava que era problema. Olha só. E é só você ver vários relatos em livros espíritas, que você vê a pessoa passando por uma situação tão difícil que ela acha que ela vai se findar, mas ela persevera, ela continua, e lá na frente, aquilo que era problema se tornou uma nova oportunidade. Um novo aprendizado, uma nova situação que jamais imaginara. Está vendo? Então, toda prece existe uma resposta. Pode não ser o que eu desejo, mas ela vem de alguma maneira. Então, o que eu peço é o que eu falei. Pode ser, às vezes, muito ruim, não é o momento apropriado. Deus sabe. Então, o que eu tenho que pedir para Deus, na verdade, é a luz do discernimento para enxergar essas respostas dele em cada situação da vida. Porque mesmo que a dificuldade venha, eu não estou desamparado. E mesmo que eu peça, eu vou ser atendido. Mas que eu tenha os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, como ensinou Jesus, para enxergar isso também, essas respostas dele nas minhas preces, que vai vir. E muitas das vezes a resposta dentro de mim mesmo. Como eu também crio o problema, a resposta, a solução do problema também está dentro em mim mesmo. Então, agradecer também faz parte da prece. Louvar a Deus faz parte da prece. E pedir também, que é o que a gente mais faz. Mas que saibamos pedir, que saibamos entender que a prece é o que vai nos fortalecer, nos encorajar a passar por esses momentos difíceis. Lembrando que jamais estamos desamparados. Essa é a questão. Lembrando aqui de Bezerra de Menezes, ele que saiu com seu filho enfermo para atender uma outra criança enferma, entregou o seu filho a Jesus para que cuidasse dele enquanto ele estivesse cuidando de outro. E foi atendido. Seu filho ficou curado. Olha aí que exemplo. Está vendo? Uma simples prece. Faça a sua prece, agradeça, louve e faça seus pedidos. Eu vou ficando por aqui. Espero você no próximo programa. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.